Bem, nós hoje vamos fazer um programa um pouco diferente aqui. Em vez das entrevistas que a gente normalmente faz por aqui, com políticos, com empresários, com representantes sindicais, com lideranças, dirigentes, enfim, nós hoje resolvemos reunir por conta desta data, que é o Dia do Trabalhador, 1º de maio, nós resolvemos reunir duas importantes figuras deste mundo do capital do trabalho e do movimento sindical. Aqui está o Francisco Alano, o Chico Alano, que é o presidente da FECESC, a Federação dos Trabalhadores do Comércio de Santa Catarina, uma liderança sindical que não precisa de apresentações. E do outro lado aqui, o velho amigo de sempre, o Zé Álvaro Cardoso, que é do Diese aqui de Santa Catarina. Aliás, nós estamos na sede do Diese aqui, na sede da FECESC, na Avenida Mauro Ramos, aqui na capital. E nós vamos hoje conversar a respeito das dimensões aí que nós estamos tendo hoje com a classe trabalhadora e com aquilo que podemos dizer que sejam avanços da classe trabalhadora, progressos adquiridos nos últimos anos aí. Bom, são bons assuntos, né, para que a gente comece a falar desse tema que é um tema que muita gente, às vezes, faz um feriado, não sabe por quê, né? Mas isso vem de uma luta, vem lá de 1800, vem de Chicago, vem de mortes, de greve por direitos, enfim, e o mundo inteiro, de alguma forma, comemora este 1º de maio, não como uma comemoração de uma festa, mas como um dia de reflexão, de luta, de pensamentos a respeito da organização dos trabalhadores. É isso que, na verdade, encerra este feriado que estamos vivendo aqui. Bom, eu vou começar pelas apresentações, Álvaro. Prazer muito grande tê-lo conosco aqui na Guarujá e na RDA Brasil. O prazer é todo meu, Marcelo. Aproveito para te cumprimentar pela iniciativa. Essa é uma iniciativa muito interessante, quer dizer, debater o sentido do Dia dos Trabalhadores, isso é muito importante. E um prazer redobrado também estar ao lado do Alano, companheiro antigo de batalhas, aí, o meu companheiro aqui de movimento sindical da FECESC. Francisco Alano, bom, é assim mesmo, hein? É assim mesmo. Tocou o telefone aqui, se bobear, a gente atende, né? Não tem problema. Francisco Alano, muito prazer tê-lo conosco aqui e obrigado por nos receber. A satisfação é nossa e agradecendo aí profundamente essa tua iniciativa, né, de conversar conosco, porque apesar do 1º de maio ser um dia deveria, né, ser um dia de muita luta e reflexão, pouco se fala dela. Quais são os meios de comunicação que falam do 1º de maio, que conta a história do 1º de maio? Praticamente nenhum. Ou seja, não interessa para os meios de comunicação de massa e para os empresários aqui de Santa Catarina e do nosso país divulgar o que foi o 1º de maio. Ou seja, porque isso incentiva a luta dos trabalhadores. Porque se nós hoje estamos muito melhor do que em 1930, 1940, mas aí nós temos muita luta pela frente, porque os trabalhadores ainda vivem uma situação social, econômica, de trabalho extremamente ruim. Então, é um dia para a gente refletir e pensar que nós temos ainda que fazer muita luta nesse país. Agora, Zé, você é a figura que lida com os números, né? Os indicadores de crescimento ou não ligado à classe trabalhadora. Para quem não sabe, o DIEESE é o Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas e que está diretamente ligado com esses problemas do capital do trabalho. O Zé Álvaro, ao longo do tempo, a gente vem entrevistando ele de vez em quando sobre essas questões aí de economia, e o Zé Álvaro é um entusiasta dos últimos anos, aí, eu tenho notado isso, é quase um militante desse entusiasmo, né? Mas não foi sempre assim. Vamos chegar a estes anos agora, mas vamos dar uma retornada lá atrás. Eu queria que tu nos fizesse um pequeno jumping lá atrás, lá nos anos 20, quando começou essa questão da greve, né? Nós tivemos aí no Rio de Janeiro, né, uma primeira experiência grevista e a evolução também jurídica disso, né? Se constituiu num crime já a greve, depois agora estamos dentro da lei, né?
Mas do ponto de vista da economia, Zé Álvaro, como é que isso, lá atrás, essa briga desigual começou, hein? Na verdade, talvez sem dúvida, né, o maior ganho do Brasil e dos trabalhadores no século XX, né, que tu começou aí mencionando o início do século XX, foi o processo de industrialização. Isso é uma coisa que pouca gente sabe. No período de 30 a 80, nenhum país do mundo cresceu tanto quanto o Brasil. Isso é uma coisa incrível, né? Que poucas pessoas sabem, justamente porque, como tu falaste, as pessoas não têm muita referência na história, né? E a história é um negócio fundamental, né? Porque se a gente perde a referência histórica, nós estamos sujeitos a cometer os mesmos erros, né? Eu até me digo isso porque eu estou lembrando que a gente acabou de comemorar, né, no sentido de lembrar, o... Vocês ouviram uma designação muito boa, a descomemoração da ditadura, né? Eu até vi o João Goulart, filho, né, o João Vicente Goulart, fazer esse comentário, chamar de descomemoração justamente porque não há o que festejar, mas há o que conhecer, porque se tu não sabe que há 50 anos atrás teve um golpe de Estado, né, que desalojou o presidente legitimamente eleito do poder, a gente corre o risco de cometer o mesmo erro. Né? Aliás, se a gente olhar nas redes sociais, tu vai ver uma porção de gente meio assanhada com essa hipótese. Né? Por enquanto, é um grupo de louco ainda. Mas é o ovo da serpente. Aqui e ali, de vez em quando, a gente vê, né? Exatamente. Quer dizer, isso nos deve deixar muito atentos, porque é ovo da serpente. Né? Os processos golpistas começam assim. Né? No Brasil, felizmente, e aí eu volto para a economia, nós temos uma questão fundamental, que é o seguinte, o Brasil não vive uma recessão. Pelo contrário, né, apesar do crescimento ser baixo, nós vivemos hoje numa situação que em muitas regiões do país é considerada de pleno emprego. Então, felizmente, nós não temos essa componente, né, econômica que, por exemplo, poderia levar o país para um processo negativo, né? Tipo, por que eu estou dizendo isso? Porque quando Hitler ascendeu, né, e o fascismo ascendeu lá na década de 30 e 40 na Alemanha e na Itália, tinha um componente fundamental lá que era uma crise econômica monstruosa, né? Recessão, desemprego elevado. Felizmente, no Brasil nós não temos isso. Isso naquela época fomentou tudo que aconteceu. Claro, o caldo de cultura econômico, na verdade, né? O caldo de cultura é esse. Quer dizer, se surgir um louco num determinado país, numa situação de prosperidade, onde as pessoas têm perspectiva, etc., como de certa forma é o caso do Brasil hoje, esse louco, né, dificilmente vai obter a atenção das pessoas, né, como uma pessoa a ser ouvida. Agora, se surge o mesmo louco, né, num processo de crise, pessoa sem esperança, dizendo o seguinte, olha, a culpa é dos homossexuais, dos judeus, dos negros, etc., o risco disso aí... Né? E o nível de sofrimento das pessoas e de necessidade de sobrevivência às vezes é tão grande que às vezes esses discursos assim acabam convencendo as pessoas. Ela se apega a qualquer coisa. Né? Então, só para concluir rapidamente, para não me alongar muito aqui, essa década na verdade, o século XX no Brasil foi extremamente importante e a maior conquista da sociedade brasileira, dos trabalhadores, eu diria que foi o processo de industrialização. O Brasil, entre 30 e 80, cresceu mais do que todos os países do mundo, mais do que a Alemanha, Estados Unidos, Japão, Coreia, e o aspecto central, fundamental, foi a questão da indústria no Brasil. Bom, nós vamos voltar a esse tema aí, porque, como o Zé Álvaro falou, de 20 a 80, poxa, isso aí é tempo, né? 30 a 80. São muitas décadas e que são momentos da história muito diferentes, né? Tivemos aí ditadura, depois de novo democracia, de novo ditadura, né? Golpe de Estado, enfim. Getúlio, essa figura, né, controvertida, enfim. A gente volta a esse tema. Mas o que eu queria registrar agora aqui, como o Zé Álvaro falou, do crescimento da indústria, a gente, toda vez que conta a história de uma indústria, ou de crescimento econômico,
A gente acaba sempre contando, nós estamos acostumados a ouvir essas histórias, sempre ouvindo a história de sucesso de um empresário, né, ou de um grupo empresarial. E nunca se ouve a história daquela categoria profissional, daqueles trabalhadores que construíram aquele setor que cresceu, né? Nunca é atribuído ao trabalhador o sucesso de ter construído aquilo, né? Isso é uma falha enorme do ponto de vista histórico, né, Alano? Até porque os meios de comunicação estão, e historicamente sempre estiveram, estão na mão dos grandes grupos econômicos. Então, eles constroem a história daquele que tem o capital. Como os trabalhadores não têm domínio sobre e não têm o poder dos meios de comunicação, ou seja, a história rica dos trabalhadores, elas inexistem. Vamos voltar para a década de 1920. É uma história rica do movimento sindical que depois o governo Getúlio destruiu. Ou seja, instituiu o sindicalismo amarelo, construiu uma outra estrutura sindical, transformou em lei aquelas reivindicações que os trabalhadores faziam e conquistaram muito na marra, né? Na década de 10, 15, depois na década de 20 até 1930. E ele espertamente, né? Ou seja, para se manter no poder, porque era uma ditadura violenta do Getúlio, para se manter no poder, todas aquelas reivindicações dos trabalhadores começou a transformar em lei. 43 criou a CLT, mas junto implantou também uma estrutura judiciária trabalhista que transformou a luta dos trabalhadores, que eram lutas coletivas, em lutas individuais, ou seja, reduziu a luta coletiva em ações individuais na Justiça do Trabalho. E colocou aquelas reivindicações, a conquista dos trabalhadores na CLT. E foi uma iniciativa tão brilhante, tão extraordinária, que de 43 a 2014, nenhum tipo de governo, nenhuma ideologia mexeu nisso. Conseguiu mexer. Nem a ditadura militar teve interesse em desmontar a estrutura sindical e também não teve interesse, na época, em desconstruir a nossa legislação. Aí quando nós chegamos, né, num governo que se dizia democrático, Fernando Henrique Cardoso, por exemplo, aquela década de 80, 90, principalmente, a época do FHC, é que ele começou a ter com as tentativas de desconstruir a nossa legislação, ou seja, flexibilizando a legislação, banco de hora, trabalho nos domingos, contratos temporários, e no último ato dele era implantar no nosso país o negociado sobre o legislado. Felizmente o Lula ganhou a eleição, ele não contava com isso, senão antes dele sair do governo ele teria aprovado no Congresso Nacional, bom, o Serra ganha, o Serra vem e implanta para não ficar esse peso nas minhas costas. Aí o Lula ganhou. Aí nós começamos um outro período, que foi a década de 2000 e agora 2010, em que, infelizmente, tivemos governo que respeitou minimamente esse direito dos trabalhadores, engavetou o projeto do negociado sobre o legislado, e aí hoje conseguiu implantar no nosso país um processo de crescimento com distribuição de renda. Agora, nós vimos agora um conselheiro, né, do Aécio Neves dizendo que o salário mínimo está muito alto, que tem que congelar o salário mínimo porque é um absurdo, e é isso que eles pensam, né? E felizmente o salário mínimo acabou tendo um ganho real de quase 100%. A proposta deles era chegar a $100, conseguiram terminar o governo em 2002 com $70, hoje chegou a mais de $300. Ou seja, vivemos um período, eu acho que muito rico da nossa história, da história dos trabalhadores, mas muito longe ainda de ser aquilo que os trabalhadores pensam e necessitam. Ou seja, o salário mínimo de Ed por volta de 2.700, 2.800, entendeu? Estamos muito distantes. O Zé Álvaro colocou, nós temos hoje no nosso país, em muitas regiões, o pleno emprego. Né? E o problema é que o pleno emprego, também com um percentual, um volume de salários muito baixo. A média salarial nos comerciais de Santa Catarina
aqui na região sul é 1.150 por aí, ou seja, 1/3 praticamente do salário mínimo é calculado pelo Diese. E aí eu tenho ouvido na grande empresa que eles não entendem por que não tem trabalhadores procurando emprego. Chegamos a 5% aproximadamente, cálculos do IBGE, né, de desemprego. Eles não entendem também que tem outras políticas do governo de compensação do desemprego. Porque quantos milhões de trabalhadores hoje estão estudando? Estão se preparando, né? E que deixaram de trabalhar. Ou seja, E aí fica aquele dado que muita gente acaba usando para explicar o pleno emprego, que é o trabalhador que desistiu. Esta é a história que aparece, né? É o trabalhador desempregado que desistiu de procurar emprego. E que, na verdade, ele está se capacitando. Mas isso acontecia muito na época passada, quando o tempo, né, de procura de emprego chegava a 7, 8, 10 meses, 1 ano, às vezes 2 anos. Hoje não, ou seja, mais de 1 milhão de pessoas não procuraram mais emprego porque conseguiram ingressar nas universidades. Estão estudando hoje. Com incentivos. Né? Claro, hoje tem vários programas de fornecimento de bolsa de estudo, de financiamento a juros muito baixos. O crescimento das universidades federais, ou seja, pública, cresceu de uma forma extraordinária. Foram em torno de 20 universidades públicas novas, com a interiorização da Universidade Federal aqui de Santa Catarina, por exemplo, em várias regiões do estado. Isso propiciou que muitas pessoas que não tinham condições, não tinham condições de estudar, aí trabalhavam porque não podiam ficar parados. Bom, vou deixar de trabalhar agora, eu vou estudar porque tem universidade pública gratuita ou tem financiamento. Isso fez com que o desemprego caísse para esses níveis. Ou seja, a quantidade de pessoas procurando emprego realmente teve uma parcela que parou de procurar emprego. Isso é verdade, né? A chamada taxa de participação caiu nos últimos 5 anos. A taxa de participação da população na PEA caiu em função justamente disso que o Alano estava falando, que vocês estavam falando, que são as oportunidades oferecidas pelas políticas públicas. Vamos lembrar o seguinte, um programa simples como o Bolsa Família, tão execrado às vezes por setores mais conservadores, o Bolsa Família, ele dá uma condição do trabalhador não trabalhar pela comida. Porque antes, quando não tinha nenhuma alternativa dessa, o camarada tinha que trabalhar, nem que fosse só pela alimentação. Hoje ele não precisa fazer, ele tem a alternativa de dizer o seguinte, não, se for só esse salário, só esse recurso, eu não quero. Inclusive isso é muito criticado, eu escuto, às vezes, classe média, ou mesmo gente, digamos que com mais recursos, condenar isso, diz, não, eles não querem trabalhar agora. Mas justamente o trabalhador tem uma alternativa, ele diz, olha, se eu não fizer esse troço aí que tu está me querendo fazer por um salário de escravo, né, praticamente uma condição escrava, eu não vou morrer de fome, porque eu tenho uma alternativa. Então essas pessoas deveriam estar achando positivo isso. Aliás, o Bolsa Família é uma coisa muito interessante, né? Eu sempre gosto de trazer esse dado à discussão, porque isso é uma coisa muito importante, que poucas pessoas se tocam disso, né? Bolsa Família tira cerca de 55 milhões de brasileiros da fome e consome 0,44% do PIB. São 23 bilhões de reais que, do ponto de vista do tamanho da... Não chega a 1%. Não chega a 0,5%. É 0,44%. Os rentistas, os credores da dívida pública, levam do Brasil, no ano passado, levaram, por exemplo, e isso continua, 248 bilhões de reais. Isso dá 6% do PIB. Daria para fazer 12 Bolsa Família. As pessoas não... Então as pessoas reclamam do Bolsa Família, que é dinheiro, que é um dos programas... Não dimensionam isso? Não dimensionam. A pessoa não... Eu até vi um comentário muito interessante, outro dia eu estava... E o que é pior, ficam dando a ideia de que o Bolsa Família é quase jogar dinheiro fora, né? Exatamente, como se ele fosse o problema. Exato. É um programa que... O problema do país, né? Do país. O custo-benefício disso é extremamente favorável. Tu com menos de 0,5%, tu tira 50 milhões de brasileiros da fome. Não existe no mundo um programa mais eficiente que isso. E a questão do outro lado, dos credores da dívida pública, não se discute. O mais importante, eu acho, do Bolsa Família é que não se leva em consideração
é de que há uma obrigatoriedade, ele está vinculado a obrigações, ou seja, a família tem que manter o filho na escola, tem que fazer a vacinação das crianças, tem que fazer a prevenção. Vocês são 11 milhões, 12 milhões de famílias, isso representa quase 50 milhões de pessoas. Tu imagina quantas milhões de crianças hoje estão obrigatoriamente na escola, fato que não ocorria anteriormente. Então isso, a médio prazo, é uma vitória extraordinária isso. Eu tenho dito de que, um raciocínio sobre isso, tenho falado sobre isso, de que os bandidos e marginais de hoje, que estão com 18, 20 anos, eram as crianças da década de 90, da época FHC, que não tinha escola, que estavam fora, excluídos da escola, e que estavam na rua, que se tornaram marginais. Então, esse contingente de marginais hoje eram as crianças da década de 90. Um legado, né? É um legado, legado horroroso. E a minha expectativa é que as crianças da década de 2000, 2010, que em 2020, 2025 a gente tenha reduzido drasticamente a marginalidade do nosso país, porque hoje praticamente 100% das crianças estão nas escolas. Ainda tem deficiências, tem problema, tem muito o que fazer ainda, mas nós podemos ter um legado daqui a 10, 15 anos muito diferente do que nós estamos recebendo hoje da década de 90. Bom, pessoal, nós chegamos já a um tempo interessante aqui do nosso debate. Nós vamos fazer um intervalo. Nós estamos hoje, de forma bem especial, fazendo um programa aqui pela Rádio Guarujá e pela RDA Brasil sobre o Dia do Trabalhador. Aliás, aqui na volta do intervalo a gente até vai falar sobre isso. É Dia do Trabalho ou Dia do Trabalhador? Eu tenho uma tese sobre isso. Mas estamos falando sobre este feriado que estamos vivendo, né? E as reflexões que são necessárias se fazer deste dia, que não é de comemorações, de sair por aí a fazer festa, como às vezes acontece, né? É dia de pensar um pouco nas coisas, né? Na economia, na situação das pessoas, onde é que estamos hoje, nessa escala social e econômica do país. Nós voltamos em seguidinha com a sequência deste programa especial aqui pela Guarujá e pela RDA Brasil.